Fala, comadres e compadres! No vídeo de hoje vou fazer uma receita da roça fit com vocês. Até engraçado esse nome, né? Eu lembro da roça, da época dos meus avós e até dos meus pais, e não eram nada fitness, né? Só que hoje em dia, com todos os problemas de saúde que a alimentação causa, a gente está adaptando a nossa alimentação. Então vou fazer com vocês essa receita de bolo de coco, sem farinha e sem açúcar. Bora ver? Antes de começar a receita propriamente dita, eu só queria dizer uma coisa para você. Não sou estudada nem nada disso. A gente tem nutricionista, né? Pegamos receitas e indicações com nutricionista. E eu vou dizer na medida que eu vou usando ali os ingredientes, o porquê que eu uso. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu tô mostrando as receitas porque na internet se encontra muita receita. Se você digitar aí no Google e procurar bolo de coco sem farinha e sem açúcar, acha um monte de receitas. Mas, sinceramente, eu nunca consegui fazer com que elas ficassem tragáveis de comer. Não ficavam boas. As receitas que eu encontrei na internet, não gostei. De vários sabores, várias tentativas. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a testar eu mesma as receitas, né? E consegui chegar num ponto onde o bolo fica gostoso, saboroso, muito gostoso. Que daí todo mundo na família come. Tem pessoas que vêm me visitar e comem o bolo de amendoim, por exemplo, e nem acha que é sem açúcar, né? Sem farinha, porque ele fica gostoso. E esse de coco também é uma receita minha, adaptada, porque as receitas que eu encontrei na internet eu não gostei. Combinado, gente? Mas qualquer coisa deixa nos comentários e a gente vai conversando. Bora ver então a receita. Antes de começar a fazer a receita, eu vou colocar a air fry para aquecer. Eu sempre boto 7 a 10 minutos aqui e deixo aquecendo. Enquanto isso, a gente vai fazendo a receita. Vamos lá. Esse bolo de coco é sem farinha de trigo e sem açúcar. Porque a gente aqui em casa tá com problema com açúcar. Meu marido tem diabetes e eu tô tendo reação, hipoglicemia quando consumo muito açúcar. Então, a gente agora faz várias receitas assim. Por isso que eu chamo de receita da roça fit. Porque a gente tá na roça e tá tendo que comer as receitas criadas, inventadas agora. Que na época das nossas avós e mães era totalmente diferente. Então, o que a gente vai usar? Farinha de coco, farinha de amêndoa, um pouquinho de psyllium e coco ralado. Eu vou mostrando os ingredientes agora para vocês. Então, eu costumo colocar 2 colheres bem grandes de farinha de coco. Não dá para fazer o bolo só com a farinha de coco, tá? Porque ela não dá liga. Ela não dá aquele grude que precisa para o bolo não se desmontar. Mesmo misturando o psyllium e a farinha de amêndoas, ainda assim, ela vai ficar um pouco... ela fica um pouco, digamos assim... Ai, qual é a palavra, gente? Ela desmonta com facilidade, né? Mas, de qualquer forma, fica muito gostoso. Então, uma colher bem cheia de farinha de amêndoas. E eu coloco uma metadinha aqui de psyllium, que ele ajuda tanto pro intestino, ele não tem sabor de nada. Se bem que se tu fizer só de psyllium, fica horrível, né? Então, é só para ele dar mais liga e também ajuda o intestino, porque ele tem bastante fibra. Eu coloco 7 adoçantes, sucralose, desses de pó, de saquinho assim. Na outra receita, não sei se vocês viram que tem uma outra receita de bolo de amendoim também, sem farinha e sem açúcar. Muitas pessoas vieram me dizer para eu usar outro tipo de adoçante, xilitol, uns outros nomes lá. O que acontece? Eu já testei todos eles e o que eu mais me adaptei foi a sucralose, e do ponto de vista glicêmico
ele não é problema. Ele é como o xilitol. Ele funciona dentro do corpo. Ele não vira glicose dentro do corpo. Então, não tem problema usar sucralose. E como eu me acostumei a usar sucralose também até no café, então é essa que eu uso. A gente vai pegar um saquinho de coco ralado. Aí tem que ser sem açúcar. Ele é de 100 gramas, eu boto 50 gramas mais ou menos na receita. Um pouquinho mais. Aí deixa um pouco para pôr em cima. Aí mistura os secos, né? Então, se você quer que a receita não tenha açúcar, você tem que cuidar na hora de comprar o coco, para não comprar coco, como que chama? Com açúcar, tá? Existe coco ralado que é sem açúcar, misturado. Aí eu boto aí uma colherzinha de margarina, que essa minha colher é muito grande, não precisa ser toda cheia. O ideal era manteiga também, tá, gente? Mas eu tava sem... A gente mora longe do mercado, daí só no futuro. Eita, ó, não devia ter feito isso. Eu abri o ovo direto no bolo, mas o certo é abrir na tigelinha primeiro para ver se não tá podre. Porque hoje em dia, né? Ainda não são nossos ovos aqui da chácara, mas logo logo vocês vão ver uma receita com ovos da chácara, viu, gente? E aí agora só falta o leite. Gente, o leite tem que ir botando aos poucos, porque vai depender do tipo de coco ralado que você comprou, que tem alguns que são mais grossos. Então, eu sugiro que vá colocando aos poucos e vá olhando. E a farinha de coco, ela incha, tá, gente? Ela meio que cresce. E aí, então, tem que ir botando aos pouquinhos, porque se botar demais, daí fica molhado, né, demais, e aí não gruda também, não faz o grude do bolo, né? Aqui eu boto só mais um pouquinho de leite. No caso, eu boto leite desnatado. Então, para a receita ficar praticamente 100% fit, só faltou eu substituir a margarina por uma manteiga, né? Que vocês sugiro que façam aí, fica mais saboroso. Então aqui agora a farinha ela vai inchar um pouco. Daqui a pouco a gente mexe e eu decido se boto só mais um pouquinho de leite. Enquanto isso, vamos untar a forminha. Eu uso essa forminha da própria Air Fryer, né? Ah, eu faço o bolo na Air Fryer porque economiza mesmo. Porque assim, esses bolinhos, eu nunca fiz assim em grande quantidade, em formas grandonas, né? Porque a durabilidade deles é menor, assim, não vai durar 4, 5 dias que nem aqueles bolo caseiro da mãe, sabe? Então eu faço sempre uma porção que mais ou menos a gente coma de uma vez só. E como é rápido de fazer, aí eu faço mais vezes, entende? Porque se a gente ficar fazendo uma forma muito grande, ele pode estragar com mais facilidade. Tanto que esse bolo, se eu não comer ele hoje, eu preciso pôr ele na geladeira, mas ele fica saboroso igual, tá, gente? Ó, aqui eu vou botar só mais um pinguinho de leite, que ele secou demais. É mais ou menos de 150 a 200 ml. Vai depender do coco, tá, gente? Do coco que vocês comprarem. Aí eu coloco 2 colherzinhas pequenininhas de... essa colher tava muito pequena. 2 colherzinhas de fermento em pó, né? E bora mexer. Então, não sei se vocês viram a receita do bolo de amendoim,
Mas esse tipo de farinha é melhor que descanse antes de cortar, antes de desenformar. Senão ele se quebra mais fácil, ele se esfarela, ó, lembrei a palavra. Então, eu vou fazer agora, perto do meio-dia, e vou deixar dentro da air fryer até de tarde. Ele continua meio que assando por dentro enquanto a air fryer esfria. E eu vou comer ele no café da tarde. Se eu quero para tomar café da manhã, eu faço à noite. Então vocês vão ver que é rapidinho, menos de 10 minutos a gente faz a receita. Então por isso que eu faço quase todos os dias, ó. Escutaram? A air fryer aqueceu. Aqui também já tá pronto. É só botar essa massinha na forma. E eu gosto de salpicar em cima com um pouco de coco, que eu deixei ali. Agora é só levar na air fryer. Tá aqui então na air fryer. Aí pra assar, gente, tem que baixar para 180 graus. Opa, foca. E eu boto de 18 a 20 minutos. Como ele ficou alto, eu vou botar 21 minutos. E aí ele vai assar. Quando desligar, eu vou deixar aqui dentro até esfriar e vou tomar no café da tarde com vocês. Ei, gente, recebi visita. Não deu tempo de... porque eu quis oferecer para visita um cafezinho com bolo. O mozão que fez. O café, né? É. Mas deixa eu cortar aqui uma fatia. Ai, segura aí pra mim. Opa. A visita gostou. Olha aí. Fica fofinho. E aí, ficou gostoso ou não ficou? Ficou. Deixa eu tirar a prova dos 30. Ah. Ficou bom mesmo. Quer casar? Opa, de novo, pra já. Mas é isso, gente. Desenformar é que nem qualquer outra coisa. Eu só passei uma espátula na lateral e virei a forminha, né? E ó, ficou bem... Só que ele é um pouquinho mais esfarelento. Não se esqueçam que ele é um pouco mais esfarelento. Por causa que não é farinha de trigo, mas ele fica perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir aquele like aí pra vocês. Confere aí se já é inscrito no canal da gente. E bora! Uma linda semana. Até o próximo vídeo.